Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Alberto Leite, presidente do Grupo FS, focado em serviços de tecnologia, cibersegurança e data center. Vamos conversar também com Gustavo Pires, presidente da São Paulo Turismo. Eu sou o Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele comanda um grupo que tem vários tipos de serviços em tecnologia, incluindo o tema mais quente do setor e do setor corporativo, cibersegurança. Nós vamos conversar com Alberto Leite, presidente do Grupo FS. Alberto, obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Qual que é o tamanho da prioridade que as empresas têm tido quando o assunto é segurança? Em cibersegurança, primeiro, obrigado aí por mais uma vez estar aqui. Eu estava falando contigo aqui nos bastidores, tem quase 2 anos. Quase 2 anos. Mas a gente se encontrou em outros podcasts, né, no meio desse caminho aí. E também em alguns assuntos quentes aí que eu te dei, trocamos umas palavras sobre algumas situações. E sempre um prazer estar aqui. Olha, o que eu tenho notado? Eu tenho notado que a preocupação e o investimento aumentou muito, sobretudo nos últimos 12 meses. Já vinha aumentando, assim, a gente já vinha notando um aumento substancial nos orçamentos das grandes companhias, sobretudo em cibersegurança, mas a gente nos últimos 12 meses notou um aumento maior do que a média dos últimos 5 anos. Isso é meio óbvio que eu vou dizer, né? As empresas, os CEOs, os conselhos de administração estão vendo o que está acontecendo no mundo. Um aumento exponencial de tentativas e de ataques efetivos em termos de cibersegurança. Infelizmente, como quase todas as ferramentas de tecnologia, elas podem ter vários usos. E a IA pode ser usada para melhorar a ciência, a saúde, a educação, pode ser usada para milhares de aplicações que são ótimas para a sociedade, mas ela também difunde conhecimentos e técnicas que podem não ser saudáveis para a sociedade, entre elas cyberataques. E a IA permitiu, não exatamente ela permitiu, mas a tecnologia, a ferramenta, acho até que a IA não devia ser classificada como ferramenta, mas a tecnologia em si, ela permitiu um aumento muito grande da que a gente chama assim, tecnicamente falando, superfície de ataque. Você consegue fazer muito mais ataques a várias plataformas diferentes, no celular, no PC, na rede, no roteador. As superfícies de ataques ampliaram bastante, né? Você acaba usando tecnologia cada vez mais e mais e mais e mais, e isso dá mais possibilidade. Não tão distante, o Brasil experimentou algumas coisas horrorosas nos últimos meses, seja no setor financeiro, seja em outros setores, em que empresas sofreram muito, o sistema financeiro sofreu bastante. Hoje o setor mais vulnerável é o setor financeiro? Eu não diria o mais vulnerável, é o mais cobiçado. Porque o sistema brasileiro, e a notícia boa é essa, o sistema brasileiro bancário é relativamente muito bem protegido, e eu estou falando isso não só o real brasileiro, se você comparar Brasil contra Brasil, vem melhorando a cada dia, mas comparado com os outros países, inclusive países desenvolvidos, nós somos muito bem assistidos. Isso não significa que é imune, mas é muito bem assistido. Hoje esse braço, porque você comanda um grupo, sim, né, com algumas empresas e, como eu falei, com alguns braços com serviços de tecnologia. Cibersegurança representa o que no seu grupo? 60%. 60%. É o nosso maior negócio. É o maior negócio. É o nosso maior negócio. Se comparar com anos atrás, teve um aumento? Eu imagino que sim. Ou você sempre começou com cibersegurança? Foi 100% já, né? A gente começou com cibersegurança. Vocês começaram com cibersegurança. Foi 100% e a gente vem... Aí o grupo vai crescendo, vai administrando outros negócios, mas de forma que ainda é nosso negócio principal, é onde a gente mais investe, o maior número de capex nosso é o maior, é o nosso negócio de maior concentração. Óbvio, nós estamos nascendo um negócio muito grande,
assim, do ponto de vista de investimento para o nosso grupo, que é data center, mas ele ainda vai gerar faturamento. O faturamento hoje é efetivo 60% vem de cibersegurança. Ô, Alberto, como é que vocês, todo o seu time, se aprimora quando o assunto é cibersegurança? E como você falou aqui, o Alberto já esteve há quase 2 anos, ou faz 2 anos aqui no programa, mas esse tema é tão quente, que é cibersegurança, inteligência artificial, tem tanta novidade que eu posso sai da pauta. Não, eu acho que não sai da pauta. Eu acho que eu posso te chamar a cada semestre aqui, que vai ter notícia, vai ser. Mas vamos voltar à minha pergunta. Como é que você e o seu time se aprimoram com tanta novidade e, sobretudo, novidade porque vocês têm que estar à frente dos atacantes, né? À frente dos ataques hackers. Olha, a gente tem várias formas de aprendizado, mas a regra geral é aprendizado contínuo. Isso é a regra geral. A regra um pouco mais específica nós temos assim uma rede de contatos com empresas internacionais e especialistas internacionais intensa. A empresa é muito aberta para trocar conhecimento e fazer conhecimento. Segundo, nós temos uma política no RH de onboarding muito forte que incentiva esse tipo de aprimoramento desde a entrada do colaborador na nossa empresa. E a questão do team building, né? Nós somos uma empresa desde sempre assim, que conversa bastante, troca muito. Então, o ponto é, nós estamos numa indústria que é super intensa em conhecimento. Como você bem disse, a gente tem que estar antecipar movimentos. E não estando antecipando, a gente tem que ter uma capacidade de reação muito rápida. Então, se você não tem uma base tecnológica e uma base de conhecimento importante, você fica para trás muito rápido. Sucumbe muito rápido. Você é eternamente uma indústria que está trabalhando o tempo todo, 24 horas, 24/7 o tempo todo. Qual foi o caso mais complexo que você se deparou? A gente teve um sequestro num laboratório muito grande que foi o mais complicado para nós, sequestro de dados, né? Porque havia uma pressão muito grande para se pagar o que pedíamos de recompensa. E a nossa clara disposição era que não houvesse isso. Embora nós não trabalhamos muito esse trabalho forense, de investigações e tal, a gente é muito mais uma retaguarda de produtos, mas a gente insistia que aquilo não seria uma boa ideia e a gente tentava fazer uma recuperação daqueles dados junto com o pessoal de cloud da empresa, a turma que tem o armazenamento dos dados. A gente fazia um trabalho de recuperação grande e era uma corrida contra o tempo, porque quanto mais tempo passava na tentativa de recuperar, mais a ansiedade aumentava a tentativa de pagar. E a gente sabia que aquilo era uma coisa extremamente complexa. É uma empresa de capital aberto? Capital aberto. Como é que é lidar nesses momentos, Alberto, com atenção mesmo, né? É comportamental. Porque você desafio é comportamental. É comportamental. É o maior desafio. Você lida com os conselhos de administração, você lida com o presidente, você lida com os investidores, você lida incluindo com a mídia. É uma pressão, assim, é muito comportamental, porque existe uma ansiedade, tem muitas. As perguntas principais que vem: por quê? Logo comigo? O que aconteceu? Onde é o culpado? Até aqui dentro. E a sua resposta? Quais são as suas respostas? As respostas quase nenhumas podem ser ditas, porque elas são inconclusivas naquele primeiro momento. Mas a ansiedade de encontrar e a nossa concentração é recuperação, restabelecer o sistema. E como a gente garante que aquele sistema sobe e nós, enquanto empresa de cibersegurança, garantimos que não vai ser invadido novamente. Então, a nossa prioridade é concentração total nisso. Agora, o comportamental é o que pega as ansiedades, que é completamente compreensível, né? O que perdeu, como é que faz, o que aconteceu. Esses casos do sistema financeiro, onde a perda não é só o dado, a perda é financeira real, saque na conta, isso ainda é mais doloroso porque o prejuízo, assim, é total. Você olha como se virou fumaça as tuas reservas. Quando é só sistema, né? Quando é o sistema e não tem o dinheiro, há sempre uma situação ainda bem que foi só o sistema e não levou o financeiro efetivamente, o efetivo, né? Mas são situações que é melhor não passar. É a dica de ouro: melhor não passar. A história de prevenir é o melhor remédio, é super clássica nesse caso. Mas tem uma fórmula de prevenção de uma empresa, uma coisa básica que ela tem que fazer para se proteger dos ataques? Tecnologia,
time, prioridade e processo. Isso com uma cadência o tempo todo. Não para esse negócio. Então, o fato de você ter feito um grande plano há 2 anos atrás e parou o investimento, ou não tem time, ou o processo está falho, você vai acontecer de novo. Esse é um negócio assim que... Porque cada empresa tem uma certa história, né? Sua cibersegurança. Cada empresa tem uma certa configuração, arquitetura de sistema, tem um jeito que lida com o banco de dados, um jeito que lida com como foi montado aquele sistema, as portas que estão abertas para o mundo. Então, cada empresa é uma certa história, mas o básico, e eu estou sempre tentando te falar o que é genérico, é confiar no processo. O processo, você precisa confiar naquele processo. Porque parar no meio do caminho nesse processo, ou o time não é capaz de conseguir acompanhar um processo novo, isso geralmente é onde dá problema. E o que eu vejo assim, muito, infelizmente, é que quando há o ataque, dia seguinte há um grande plano para melhorar o que a gente chama de nível de maturidade da empresa em cibersegurança. Sair do nível, vamos supor que fosse 0 a 10, sair do nível 0 para o 6 e depois de 2 anos chegar no 8 e depois de 3 anos chegar no 10. Mas quando chega meio que no 6, não aconteceu nada e botou muito dinheiro, para. Só que parar não significa que você vai parar no 6, significa que ano que vem você está no 3. Então é por isso que tem que confiar no processo e investir sempre. Deixa eu sair um pouquinho desse assunto de cibersegurança, porque o assunto é quente e todo mundo se preocupa de fato, né? Não só as empresas, como as pessoas físicas. E deixo ir para um mundo que também está muito quente, que é o mundo dos data centers, dos centros de dados, porque nos últimos meses foi anunciado que você vai investir 1 bilhão e 800 milhões de reais para construir 3 data centers no Brasil. Por quê? Da onde que você tirou essa decisão, alocar aí quase 2 bilhões de reais na construção desses data centers? Nós temos uma convicção muito grande. E aí eu vou te dar um pouco de história, né? E tentando resumir para não ficar prolixo aqui. Mas eu vou te dar um dado. Em 2019, 90% dos data centers no mundo usavam CPUs. CPUs é aquela da famosa Intel Inside, todo mundo tinha no computador ali, no notebook Intel Inside. É a CPU, que é um nível de processamento quase que analógico comparado com hoje. 6 anos depois, 2025, os dados que nós temos, só apenas 10% são CPUs, 90% são GPUs em data centers de alta performance. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, a tecnologia cresce de uma forma exponencial. Geopoliticamente, eu acho que o jogo é poder computacional. O que está em jogo no mundo é quem tem a maior capacidade computacional. E isso significa o quê? Que os grandes centros de processamento de dados será a espinha dorsal desse novo mundo, onde talvez não seja o petróleo, que foi há 100 anos, ou talvez não fosse da máquina a vapor 200 anos atrás, mas será nos centros de dados, a capacidade de transformar energia em poder computacional será o grande diferencial no mundo. E você veja o que está acontecendo no mundo atualmente, né? Você vê que a grande disputa no mundo hoje, a bipolaridade entre China e Estados Unidos, acontece, grande parte dela, por problemas de quem ganha a corrida. A corrida do poder computacional. Você vê os Estados Unidos proibiu a NVIDIA de vender para os chineses as placas de maiores poderes computacionais. E aí tem um detalhe importante que talvez tenha uma vantagem para o Brasil importante nisso. Hoje, nenhuma revolução na história, tá? Em todo o que a gente se conhece de história, nenhuma grande revolução, como nós estamos vivendo em inteligência artificial, dependeu apenas de um fornecedor. Hoje, data center, inteligência artificial, passa por semicondutor, que passa por uma empresa altamente especializada, que chama TSMC, Taiwan Semiconductors. Essa empresa detém dos semicondutores, dos chips altamente complexos, detém 99% da produção dos chips, dos semicondutores de 7 nanômetros. Um nanômetro é mais ou menos 1 bilionésimo do metro. Você vê, os caras são tão bons que eles conseguem colocar esse tipo de fração em um componente. Você imagina
Isso é tão pequeno que um iPhone tem mais ou menos uns 18 a 20 bilhões de componentes do tamanho de um coronavírus. Um vírus do coronavírus. Um iPhone tem isso. Eu vou te dar outra perspectiva disso e por que a gente investiu nisso. Quando o homem foi para a Lua, na nave Apollo, o poder computacional é equiparado a um iPhone 15. Em 60 anos, nós saímos disso. Agora, outra coisa, notícia maravilhosa. O preço é 1 milhão de vezes menos do que o computador da Apollo. Então, é uma das poucas indústrias na história conhecida nossa em que você teve o famoso, que os economistas dizem, não tem almoço grátis, there is no have a free lunch. Talvez foi um free lunch para a sociedade. Você cresceu a capacidade computacional e o preço caiu. Em quase nenhuma indústria você consegue oferecer mais por menos all the time, que é a famosa lei do Moore lá, do Gordon Moore, que ele diz que o poder computacional dobra a cada 2 anos. Serão 3 centros de dados que você vai... Eu vou fazer 3. Qual é a premissa? A gente acha que essa corrida não para. E a gente acha que o Brasil tem vantagens enormes para competir. Por quê? Por conta da energia? Nós temos energia limpa. Nós temos um mercado local, doméstico, muito grande. Nós somos um país, agora estamos várias questões com os americanos, depois que o Trump entrou e tal, mas até antes da administração do Trump, nós temos 200 anos de boa relação comercial com o mundo. O Brasil é friendly. E para a geopolítica hoje, você ter países friendly onde você fabrica coisas é muito importante. Você falou do Trump, você acha que o Trump não atrapalha na questão do... Eu acho que essas medidas atrapalharam. Você vê, os Estados Unidos é exportador para o Brasil líquido em 90%. Ou seja, da nossa balança de comércio de tecnologia com os Estados Unidos tem 90% sobre nós. Então, era natural que uma forma de retaliar do Brasil fosse olhar para as empresas de tecnologia e dizer, vou tarifar. Você está me tarifando aí no café, na manga, no abacaxi, na carne, eu vou te tarifar também nesses... Então, isso cria um certo clima de insegurança, que obviamente isso não é dito, mas isso é percebido. Acho que o governo também, o governo brasileiro, na parte de regulação se atrapalhou, mandou muitas medidas provisórias sobre o mesmo assunto em pouco espaço de tempo. Então, quando você tem muitas regulações chegando, você não sabe ainda qual que vai ficar, isso meio que o investidor, sobretudo em infraestrutura, que é um caso de data center, investimento mais pesado, você dá uma assustada, fala, bom, eu vou esperar, ver o que acontece para saber qual é a regra do jogo, né? O jogo vai ter 90 minutos, vai ser 11 contra 11, vai ter um goleiro, a trave vai ser... Qual é a regra? Vai ter impedimento? Vai ter impedimento? Qual é a regra? Como vai ser a regra do cartão vermelho? Então você precisa da regra. Qual é a regra? Seja lá qual for, você precisa da regra. Mas eu acho que o Brasil, porque nesse mundo da geopolítica aí, o Brasil tem outra vantagem, e que eu falo pouco disso quando me perguntam no podcast porque eu estou investindo nisso, mas que é uma vantagem. O Brasil, em terras raras, em minerais raros, o Brasil tem uma reserva muito importante. O que nós não temos é o processamento desse mineral e a mineração dele. Mas o Brasil tem terra, tem nióbio pra caramba, tem muita terra rara aqui, que pode ser um diferencial enorme. Sim, mas isso foi determinante na escolha dos lugares, dos data centers? Onde serão? Aí a gente entrou no micro detalhe que foi, bom, uma vez dito que vamos investir nisso por essas razões, porque no Brasil tem uma vantagem e no mundo vai viver de poder computacional, a gente foi pro bom, aí agora aonde nós vamos colocar? E aí, obviamente, que a gente tem uma questão central, a questão de disponibilidade de energia, tanto na geração quanto no transporte da energia. Então, quando você olha para uma decisão em data center, ela passa pela decisão de disponibilidade energética. Então, nossa decisão priorizou também onde tem energia e essa energia também pode ser gerada como limpa. Em estados em que são superavitários na geração, tem capacidade na transmissão e o grid dele, onde está sendo feita energia, é também majoritariamente limpo, ou seja, de fontes renováveis. Aí a gente escolheu o estado do Piauí, escolhemos o estado do Ceará e o estado do Paraná. A gente tem 3 grandes terrenos aqui em São Paulo, está olhando um grande terreno. Saiu de São Paulo e Rio de Janeiro, porque a maior parte dos data centers do Brasil é São Paulo, né? São Paulo. Mas aí você também, fora a energia, você tem umas questões. A gente acha que a nossa tese central é que data center é uma competição global.
Não há como você pôr data center sem imaginar que pode vir os gringos aqui, comprarem teu poder computacional e exportarem para os países dele ou para outros países. Dito isto, é importante você ter um data center onde os equipamentos possam ser importados com zona de free tax, com zona que não haja cobrança de imposto para os equipamentos importados, né? O Brasil não produz semicondutor, não produz placa de vídeo, então para os equipamentos importados, sob pena de não ser competitivo globalmente. Essa é a penalidade. Se você não soube taxar esses equipamentos, você não vai gerar emprego, você não vai gerar faturamento para nenhuma exportação de serviço de computacional. Então, a gente escolheu também os estados que têm ZPS, que são zonas de processamento de exportação, onde esses impostos, por definição da lei, já não seriam cobrados por os equipamentos. Porque uma coisa, Bruno, quando a gente fala que vai anunciar, a gente anunciou um investimento de 1,8 bilhões, o resultado final é mais ou menos uns 14. Porque isso é só a minha parte do negócio. Isso é quanto tempo? Isso é a minha parte do negócio, 2 anos e meio. Isso é a minha parte do negócio, porque tem uma parte que é muito relevante, que é o equipamento do contratante, que é justamente o rack computacional, onde estão as placas, onde estão os computadores. Isso não é a minha parte do business. A minha parte do business é uma outra parte. Eu não boto o equipamento, eu, no máximo, gerencio o equipamento. Mas o equipamento, que é muito mais caro do que o real estate, mas desses quase 2 bilhões de reais, você tem investidor também ou é tudo? Não. Estamos fazendo tudo agora. A gente, é a sua companhia? É a minha companhia, é o caixa do grupo e da minha empresa de investimento. Nós não estamos usando terceiros nesse momento, alavancagem, não estamos usando nada. Os juros no Brasil não permitiu que a gente olhasse para esse tema de alavancagem com um olhar mais, assim, mercado de dívida. No mercado de equity partners, né, alguém que possa ser nosso parceiro, esse a gente está olhando com muito carinho para trazer parceiros, mas que tenham uma visão um pouco mais de longo prazo no nosso negócio, que já são parceiros de data center em outros países do mundo. Isso a gente está olhando, não era um plano inicial, mas a gente está começando a entender que isso pode fazer uma diferença, nos ajudar na construção, na tecnologia de construção. Esse negócio dos data centers, esse braço de negócio que você está criando, você acredita que vai virar o que na sua companhia? Metade do negócio. Metade? Metade do negócio. É muito relevante. É muito relevante. Para nós é o maior investimento do grupo da história. Nós nunca fizemos um investimento num único negócio com esse valor tão grande. Foi o maior investimento da nossa história. E num mundo difícil, né? Exatamente. Num mundo que não está fácil. Você já me falou, Alberto, que o mundo da tecnologia, eu nunca me esqueci uma vez que você me falou e gostaria que você compartilhasse com a nossa audiência, que o mundo da tecnologia passou nos últimos anos por 3 grandes momentos. 3. Quais são esses 3 grandes momentos e qual é o atual momento que a gente vive? Quando eu olho essa revolução, a primeira delas foi a internet como a gente conhece. www? O www, o famoso que o www é um protocolo, né? É como se fosse a língua portuguesa, é um local onde todo mundo se comunica do mesmo jeito. Então você cria um protocolo, como no e-mail é SMTP. Todo mundo padronizou uma linguagem de e-mail para que os e-mails se conversem, né? Então é um protocolo, mas o www, como você bem disse, permitiu a popularização da internet. E junto veio a internet da banda larga. Esse primeiro grande momento trouxe grandes campeões, e foi uma revolução imensa. A Microsoft é um grande símbolo dessa primeira revolução e o Google também são grandes ícones, e talvez um pedaço a IBM, desses grandes caras que dominaram essa primeira parte dividindo em 3 grandes, mas todas elas nesse primeiro momento exigia 2 coisas que o momento atual não exige. Primeiro, o investimento. Você tinha que comprar o computador, tinha que ter a rede, a placa de vídeo e algum conhecimento para configurar. E você precisava desse negócio, o que não dava a velocidade que a gente tem hoje. A segunda grande onda foram os smartphones, como a gente conhece hoje. No momento em que você começou a colocar toda aquela banda larga na mão e ela virou móvel, você carrega ela para cima e para baixo,
criou nas pessoas necessidade de milhares de aplicativos para me acompanhar. E milhares de negócios. Milhares de negócios. Né? Negócios que mudaram o comportamento aí do... O mundo do aplicativo, você imagina o que o e-commerce aconteceu com o e-commerce quando você podia comprar qualquer coisa na palma da mão, 24/7, em qualquer lugar do mundo. E você não precisava se conectar em nada, já estava conectado. Isso mudou completamente a configuração de negócio. A terceira grande, já mais recente, foi o cloud, onde as empresas todas fizeram a famosa transformação digital. Isso mudou a configuração completa do desenho das empresas e foi um impacto absurdo. Por exemplo, o cloud permitiu que você pudesse, esses aplicativos, armazenar uma quantidade infinita de dados sem ter memória no computador, né? Você não precisava mais estar ali, ela está na nuvem e permitiu que você explorasse esse serviço. A fase atual, ela é a mais fascinante de todas, porque a tecnologia, a infraestrutura por trás, meio que ela está dada. Todo mundo tem um smartphone na mão, todo mundo tem uma conexão de internet na mão. Então, o que eu preciso para entrar no mundo do IA? Fazer um download. Simples assim. Sim. E isso é a velocidade avassaladora desse negócio. Tem muitos cientistas da década de 50 e 60 que foram os pioneiros da IA, que a IA foi criada na década de 50 e 60. Mas que eles falam assim, pô, que amarga história, porque toda a minha ciência que eu apliquei sucumbiu diante do poder computacional. Então, por mais ciência e matemática que eu apliquei quando eu inventei isso, eu não tinha uma fração do poder computacional que é hoje. E essa é a beleza do negócio, que volta à minha história quando eu falei de poder computacional. Hoje, o que você faz com o iPhone na mão te dá um empoderamento de você fazer cálculos matemáticos, pesquisas, criação de imagem, edição de vídeos inimagináveis. Você lembra assim, eu não vou falar distante, 2016, para você tratar uma imagem, precisava daqueles Macintosh. Você lembra disso? Exato, né? Aqueles Macintosh que só eles para processar um vídeo, eram os estúdios, as grandes agências que detinham, porque um computador do teu escritório não era capaz de editar. Pô, hoje você não edita, não, você cria um mini roteiro, um mini vídeo de 2, 3 minutos falando com a IA, né? Então, olha o poder computacional que isso deu na mão das pessoas. E eu acho que isso, mesmo diante da pressão social que a IA pode trazer com isso, sobretudo com os empregos, ou da pressão que vai mexer. Não tem dúvida. Vai mexer. Se você imaginar qual é a base hoje de grandes empregos em uma sociedade ocidentalizada, todo o pessoal de transporte e mobilidade, caminhoneiro, taxista, Uber, tem uma base de emprego enorme. Uma segunda base de emprego enorme são atendentes, do McDonald's ao hotel 5 estrelas. Quando você para imaginar uma coisa simples de uma automação, um carro autônomo, um robô te atendendo ali, você imagina que esses empregos meio óbvios. Imagina um historiador. O que o historiador vai fazer conhecimento? Ele tem que tratar de uma forma diferente do que ele vem tratando. Porque se ele só contar a história, tem milhares de formas via muito mais acessíveis, mais baratas, mais ilustrativas, mais imersivas. Agora, se você usa isso para fazer uma análise política, se você usa isso para fazer conjecturas e projetar um futuro baseado na história, aí esse negócio não tá nessas IAs. Porque, veja, quando você coloca lá na IA, ela aparece ali pensando, refletindo, você coloca uma coisa na IA, ela não tem um sentimento humano. Nós, quando pensamos, nós carregamos emoção no pensamento. Nós carregamos circunstância no pensamento. Se eu te responder uma coisa hoje, pode ser que daqui a uma semana você responda a outra, porque tua circunstância mudou. A IA não tem isso. Então, aí isso é uma diferença importante para nós, seres humanos, pensar sobre isso. Porque a IA não vai te dar essa contextualização que tu tá sob as vicissitudes da vida, né? Você tá vivendo. O fato de você pode acordar gripado, pode estar de mau humor, dormir pouco, e você pensa e reflete sobre o mundo de forma diferente. E a IA não, ela vai pensar sobre um dado que já está posto. Alberto, deixa eu falar agora, você como empresário e que tem contato também com muitos empresários, você citou, por exemplo, a taxa de juros no Brasil, né, de 15% ao ano. Qual que é a sua perspectiva para o ano de 2026 no ambiente de negócios do Brasil? Eu vou te dizer o seguinte, uma taxa de juros a 15% ao ano,
e a taxa real ser algo como 10% ao ano, porque nós temos 5% de inflação e 15% de juros básicos, então dá 10% de taxa real. É mortal para qualquer economia. É difícil um negócio conseguir sobreviver a uma taxa tão alta como essa. É inibidor de negócio. Então, isso é um problema gravíssimo para a economia. Ano que vem é um ano político. Do Brasil, como quase todos os lugares do mundo ocidentais, onde tem democracia, sacode. Economicamente falando, há muito indicativo que essa taxa ela ceda. Porque essa impressão inflacionária devagarinho está cedendo. O dólar cedeu bastante no começo do ano, virada de 2024 para 2025. Quem está nos assistindo pode consultar que o dólar bateu 6,15, 6,10, nós estamos com 5,35, 5,40. Pode ser que aumente um pouquinho no final do ano, que eu acho que vai ter muita remessa por conta dos dividendos que a política vai mudar. Acho que muita empresa vai acabar remetendo para suas matrizes, mas o dólar é por aí, 50. Então, você tem uma pressão de dólar menor, que isso mexe no alimento, mexe na energia elétrica. Então, eu acho que estruturalmente a tendência, ninguém sabe, mas a tendência é de um juros um pouco menor. Mas vamos ter um sacode muito grande em função da política. Do ano eleitoral. O Brasil está polarizado e vai continuar polarizado nas próximas eleições. Isso vai ser uma... Quanto nós temos de gasto a mais para dar na eleição, nós governo, né? O governo brasileiro vai de gastar mais. Gastar mais significa na pessoa física aí mais juros, né? Porque quem empresta para o governo brasileiro vai dizer, olha, você está gastando mais do que pode, eu vou te cobrar mais juros. E tome mais juros estrutural, que significa menos emprego, menos investimento e por aí vai. Mas você está animado ou você está pessimista? Eu estou, porque eu acho que tem coisas setoriais. Quero saber o seu ânimo. O ânimo. Setorialmente eu estou animado. Eu acho que cibersegurança e data center são vetores de crescimento, mas muito preocupado com o status quo brasileiro. Eu vou dar um exemplo que é público, está na imprensa, né? A Cosan do Rubens Olmedo sucumbiu diante de dívida numa disparada dos juros. Um dos maiores empreendedores que o Brasil já teve, né? De um setor de infraestrutura, não estava... É um negócio sólido, né? Combustível, logística, e você vê que passou sufoco e vários investidores chegaram para ajudá-lo, apoiá-lo nessa fase, e ele perdeu muita participação societária. Mas você vê como esse juros é danoso, né? De setores... Eu não estou falando de um setor hipotético, não, setor para valer, né? Setor gás, combustível, lubrificante, logística, quer dizer, setores que não some da noite para o dia. O setor não aconteceu nada, o setor continua vendendo a mesma unidade de combustível. O que aconteceu foi com a empresa. Então, dito isto, eu estou muito preocupado na regra geral, eu acho que o empreendedor brasileiro está sofrendo muito. A quantidade de aumento de impostos, somado isso com juros, é dolorido demais. Ninguém passa incólume a isso. Dói em todo mundo. Você faz ginásticas, engenharias, mas isso vai doer em todo mundo. Muito bem, nós conversamos com Alberto Leite, presidente do Grupo FS. Mais uma vez, eu quero te agradecer a presença, sempre um prazer ouvi-lo com tantas novidades desses setores, cibersegurança, data center, AI, que não para, né? A velocidade é avassaladora, como você mesmo definiu, não é, Alberto? É isso. Obrigado. Muito obrigado. E olha, o Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes. Ele comanda a área de turismo da 5ª maior cidade do mundo, São Paulo. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Gustavo Pires, presidente da São Paulo Turismo, a SP Turismo. Obrigado pela presença, Gustavo, aqui em nosso estúdio. Qual que é, afinal, o atual cenário de grandes eventos no Brasil, mas falando especificamente com você, em São Paulo? Prazer estar falando com você. A gente tem hoje na cidade de São Paulo um movimento ao longo dos últimos anos que coloca São Paulo no topo do turismo de lazer também do Brasil, não só o turismo de negócios como era antes.
Turismo de negócios, as feiras de negócios São Paulo ainda é referência na América Latina, como sempre foi, cada vez mais, responsável aí por 70% das feiras, das grandes feiras do país, mas no turismo de entretenimento e turismo de lazer, São Paulo cresceu muito através dos mega shows, eventos esportivos e muito mais. Hoje, quantos eventos por ano são realizados em São Paulo? Entre 10 e 11 mil eventos são realizados ao ano em São Paulo. Só a SP Tours produziu em 2024 3.778 eventos. Tá. Só a SP. Tem um mês que mais tem evento? A gente tem o mês de junho, julho é um mês muito forte por conta das festas juninas e julinas, as paróquias religiosas, e a gente tem alguns meses também em questão dos shows e entretenimento. Então, quando você está fora do verão do hemisfério norte, então quando você está entre janeiro e começo de maio e de começo de setembro até final do ano, você tem os principais shows internacionais vindo para São Paulo. No meio do ano você também tem muitos shows nacionais que acontecem aqui. Então são eventos ao longo do ano inteiro. São Paulo é mobilizado o ano inteiro para grandes eventos. O que dá mais dinheiro e retorno hoje? Evento corporativo, evento de entretenimento, como os grandes shows, ou evento esportivo? É o ecossistema todo do setor de eventos e turismo que conversa, e eles inclusive se linkam para que tenha um impacto ainda maior. Não dá para a gente falar qual tipo de evento é o que impacta mais, porque eles impactam igualmente nossa economia. Então, da mesma forma que a Fórmula 1 vai impactar muito a nossa economia, as feiras de negócio que acontecem ao longo de todo o ano também mantendo nossa rede hoteleira lotada e fazendo girar a nossa economia. O grande ativo de São Paulo em relação a eventos e talvez em relação à atração de turistas para a cidade é a Fórmula 1? A Fórmula 1 é o evento de maior impacto turístico e econômico para a cidade de São Paulo, se tratando de apenas um final de semana. A gente tem o Carnaval de Rua, que acontece ao longo de 8 dias, que também impacta muito nossa economia e também tem um público avassalador. A gente está falando aí de mais de 16 milhões e meio de pessoas às ruas no Carnaval de Rua de São Paulo. Os dois eventos impactam, sim, muito a nossa economia, como vários outros eventos que a gente vai tendo ao longo do ano, vários outros grandes festivais, como foi o caso de um Lollapalooza, etc. 16 milhões no Carnaval de Rua. 16 milhões e meio no Carnaval de Rua. Na Fórmula 1, por exemplo, é um número muito menor. Isso. Mas se a gente pegar o gasto médio de um turista em relação ao que gasta ali na Fórmula 1, evidentemente é muito maior. Você tem uma base de quanto é o gasto médio de um turista na Fórmula 1 aqui em São Paulo? Perfeitamente. Seu apontamento foi perfeito. A gente teve na Fórmula 1 desse ano 303 mil pessoas, recorde de público, e um impacto econômico de 2,3 bilhões de reais. O turista gasta em média em torno de 7 mil reais na Fórmula 1. No Carnaval de Rua de São Paulo a gente tem 16 milhões e meio de pessoas ao longo de 8 dias e um impacto de 3,4 milhões. Então são mais dias, mais pessoas à rua e um impacto maior. Mas se você pensar proporcionalmente, o impacto que tem a Fórmula 1 pelo tipo de turista que vem, o turista da Fórmula 1 gasta mais que o turista do Carnaval de Rua, por exemplo. O contrato da Fórmula 1 com São Paulo, com a Prefeitura de São Paulo, é longevo? É longevo até 2030, então 2030. A Fórmula 1 está garantida até 2030. Ao meu ver, não tem nenhuma hipótese de sair de São Paulo. Você sabe que tem um monte de provocação, né? Um monte de prefeito de outras capitais que querem levar a Fórmula 1 para o terreno deles, né? Sem dúvida, sem dúvida. Querer não é poder, eles estão certíssimos. se eu trabalhasse nas prefeituras de outras capitais, eu gostaria também de levar. Mas quando a gente teve o processo de renovação de 2020, falava-se muito que São Paulo disputava com outras cidades da América do Sul. Isso nunca aconteceu. São Paulo disputava com cidades do Emirados Árabes. A Fórmula 1 enxerga como sede na América do Sul a cidade de São Paulo. Você fala muito sobre o que um evento mobiliza numa região, né? Numa cidade como São Paulo. O que mais impacta quando vem, seja um carnaval de rua, seja uma Fórmula 1? São os restaurantes, o comércio, a hotelaria. Se pegar como base, como número mesmo, o que mais impacta? Rede hoteleira. Rede hoteleira em primeiro lugar, porque tem que acomodar todo mundo. Rede hoteleira, as agências aéreas, as agências de turismo. A gente fala dos bares e restaurantes, São Paulo, nossa gastronomia, motorista de aplicativo e táxi, muito. Então, quando a gente assina um mega evento, traz um novo show para São Paulo, Primavera Sound, que é o maior festival da Espanha, está voltando para São Paulo ano que vem.
taxistas, motoristas de aplicativo comemoram isso. Os bares e restaurantes também. E toda a cadeia como um todo. Quem é contratado para os bares e restaurantes, para os hotéis, também. Eles ficam mais lotados, aumentam o efetivo, contratam mais funcionários, a gente gera emprego e renda com a vinda do turista, além do próprio paulistano que consome a cidade. Quando um mega evento pensa em capilarizar a sua marca internacionalmente, a gente fala de uma Fórmula 1, entre tantos outros eventos, um Lollapalooza, etc., ele pensa em América do Sul, ele pensa em São Paulo por alguns motivos. Primeiro, estrutura. A maior rede hoteleira da América Latina é nossa. Os maiores aeroportos, viário, etc. Além disso, 12 milhões de pessoas na capital, mais de 20 milhões na grande São Paulo, com poder aquisitivo para consumir o evento. E o estado de São Paulo com mais de 46 milhões de pessoas. Cidade de São Paulo maior que Portugal, estado de São Paulo maior que Espanha. Então, além de você ter a melhor estrutura para receber turista, você tem um cidadão com poder aquisitivo alto para consumir o evento. Então, seu evento tem 6 datas em São Paulo, e a segunda cidade da América do Sul que mais teve aquele evento naquele período teve 2 datas. Essa é a proporção de São Paulo para as demais cidades. A NBA vem para o Brasil, vem para São Paulo? A gente tem uma ótima possibilidade, construindo a arena que vem sendo licenciada dentro da concessão do AMB pela GL Events, lá no então já foi escolhido? Não. O local foi escolhido já, o AMB ou não? Se São Paulo tiver uma arena com capacidade para trazer a NBA tende a vir para São Paulo, a gente tem uma boa possibilidade. A gente acredita que para o final de 2027 ou para o final de 2028 isso aconteça. A arena no AMB seria uma possibilidade, se outra arena for construída também a tempo hábil, ela também é outra possibilidade. Não existe a preferência de qual arena. A preferência da gente conseguir trazer um evento como a NBA, a gente não pode falar que as negociações estão avançadas porque ainda precisamos trazer uma arena, mas o ponto-chave é a NBA tem todo o interesse de vir para São Paulo tem interesse de trazer a NBA, estamos a uma arena... O que falta então? Falta arena, se a gente tiver... Falta arena. A arena que está sendo licenciada e será construída, ela sendo construída para 2027, a gente acredita que tem uma grande possibilidade de ainda no outubro de 2027 a gente trazer um jogo de temporada regular da NBA. A NBA pode trazer eventos festivos antes. Um jogo de temporada regular, um jogo oficial, a gente acha possível para outubro de 2027. Você está há algum tempo na política, né, Gustavo? Há quanto tempo? Eu trabalho com administração pública há 15 anos. 15 anos? 15 anos, toda a minha vida adulta. Foi uma opção? Com certeza. Como é que é inovar na gestão pública, Gustavo? Que a gestão pública é conhecida, sobretudo, pela burocracia, pelas decisões que muitas vezes demoram a acontecer, o oposto talvez de uma startup. Como trabalhar diariamente e inovar na gestão pública? Sem sombra de dúvidas, a burocracia é um ponto. Eu sou desburocratizador, eu sou a favor da redução da burocracia, até para você ter maior efetividade, as parcerias com o setor privado, como é uma concessão, como a concessão do AMB, que vem sendo muito bem feita. Eu me considero um abençoado por ter feito parte de gestões por prefeitos que são desburocratizadores, que são prefeitos que buscam efetividade, uma entrega maior. Hoje, trabalhando com o prefeito Ricardo Nunes, a gente sente isso perfeitamente, e como foi também trabalhando com o prefeito João Dória e com o prefeito Bruno Covas. Isso ajuda muito, porque você fazendo parte da gestão, a liderança dita muito o ritmo do que vai acontecer. Acredito que a melhor forma é sendo criativo. Então, claro que falar isso parece muito genérico, mas conforme você enfrenta a burocracia e você vai buscando alternativas, claro que tudo dentro do processo legal, você consegue ir atrás de mais coisas. Eu acho que sempre buscando parcerias com o privado que possam aumentar a efetividade e a velocidade para você trazer determinado evento ou para você conseguir impactar determinado setor, eu sou muito a favor também, acho que é a melhor forma de atuar. Eu ia falar de desafio, né? Mas para você, talvez a maior solução para você trabalhar diariamente mesmo, gerir uma pasta, né? Ou você inovar, é a parceria com o privado. Eu acho que para você buscar os grandes feitos, a parceria com o privado, não a todo custo. Existem parcerias com o privado que não foram bem feitas, por exemplo, no Brasil, a gente sabe algumas, mas no geral sou a favor da maioria delas, analisando caso a caso. E eu acho que também muito da cultura que você implementa como líder dentro da empresa, no caso da SP Tours ou da secretaria que você trabalhar.
você tem que buscar o desenvolvimento e desempenho do seu time e você tem que ter algumas métricas e algumas metas que leve você ao objetivo final. E eu acho que liderando pelo exemplo é a melhor forma de fazer isso. Então você, se necessário, precisa trabalhar dobrado para vencer a burocracia e assim tem que ser. Bom, você falou que você é formado em Direito, né? Você é advogado, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Como é que você foi parar nessa cadeira, essa cadeira de CEO da SP Turismo com 30 e poucos anos? Eu me tornei presidente da SP Turismo aos 29 anos. 29 anos? Antes dos 30 anos, então? 30 anos. Eu tive um ponto muito importante. Eu fiz minha carreira na gestão pública, na administração pública, sempre em cargos executivos e buscando me aprimorar o máximo possível. O prefeito Ricardo Nunes identificou em mim a oportunidade no setor de eventos e turismo e me fez o convite para ir para a SP Turismo. Então me tornou presidente da SP Turismo. Eu não pensava naquele momento no setor de turismo e eventos e realmente foi uma sinergia incrível. Eu amo trabalhar com o setor de turismo e eventos. Acho que união de administração pública com turismo e eventos é algo que eu gosto muito para minha carreira, eu gosto muito para minha vida. Não me imagino fora desses setores hoje, mas foi um processo, assim, a vida foi encaminhando e você foi indo, né? Quando eu comecei a faculdade de Direito, eu imaginava que eu seria advogado ou quem sabe passar num concurso, promotor, algo do gênero. No segundo ano eu já tinha certeza que eu só queria trabalhar com administração pública. Com a administração pública. Que eu não pretendia advogar ao longo da minha carreira. Eu acho que o mais interessante quando se trabalha na administração é que as suas ações impactam muito e em larga escala. Então, de fato, a gente consegue hoje ter um trabalho que impacta uma cidade como um todo em determinado setor. No setor de turismo e eventos, as nossas ações impactam a cidade como um todo. É uma responsabilidade gigantesca. Acho que você tem que ter senso público para isso. Os grandes líderes que eu acompanhei aí, graças a Deus, sempre achei que eles tinham um senso público incrível. E a prova disso é você se dedicando para 12 milhões de pessoas, né? Você tem 12 milhões de chefes e tem que se dedicar para eles. Mas você pensa em alçar voos de cargos, por exemplo, até prefeitura? Não, hoje eu penso realmente que eu estou no meio de um trabalho na SP Turismo. Eu acho que ainda tem algo pela frente aí, a gente ainda tem um trabalho a ser concluído. Eu não penso em candidatura, eu não penso em ser candidato nesse momento. Muita gente me pergunta isso, é uma pergunta natural, mas gostaria de continuar trabalhando e contribuindo na administração como eu contribuo hoje. Qual que é o maior desafio hoje na hora de promover São Paulo como um dos principais destinos turísticos da América Latina? Acredito que a gente conseguir mostrar para o turista que vem de fora, inclusive antes dele vir, então um trabalho de publicidade para fora também, pensando no estrangeiro, do como São Paulo diminuiu os índices de criminalidade ao longo dos últimos anos, como São Paulo tem uma estrutura de ponta para você falar de transporte público, por exemplo, você falar das vias, por exemplo. Eu falo muito disso com as pessoas. Metrô de Los Angeles ou de Miami, o de São Paulo tem muito mais linhas, estações, etc. Se a gente for pensar em várias grandes cidades no mundo, então a gente mostrar tudo isso do entorno da cidade, além de, claro, os grandes eventos que acontecem aqui. Por exemplo, Fórmula 1, Lollapalooza, Primavera Sound, um festival do tamanho do The Town, 6 datas de Bruno Mars. Qual cidade no mundo tem todos esses eventos acontecendo no mesmo ano? Talvez Las Vegas, que é a capital do entretenimento, porque Nova York não tem, Londres não tem, Xangai não tem, Tóquio não tem. Claro, eles têm vários outros grandes eventos, eu não estou dizendo que eles não tenham eventos também que a gente não tem aqui. Mas o ponto é, São Paulo é uma referência em eventos e turismo na América Latina hoje, de primeira prateleira do mundo. E isso é um ponto muito positivo. O que o brasileiro, eu vou chamar brasileiro não paulista, né, ou paulistano, o que o brasileiro busca hoje na hora de entreter? Você está trazendo um cardápio de eventos gigantescos, né, de personalidades, de artistas do showbiz, de nível do primeiro time, do primeiro escalão, de fato. Hoje, o que o brasileiro busca na hora de entreter, de se entreter?
Varia muito. Hoje as coisas são muito nichadas, varia de geração para geração. Então, por exemplo, os grandes shows, os grandes festivais têm um público. Os eventos menores têm outro público. Existem os shows que os alimentos e bebidas vendem muito. O show normalmente para uma faixa etária de 40 a 50 anos, alimentos e bebidas vai vender mais. Um show para uma faixa etária de 18 a 25 anos, com a nova geração, a geração Z, você fala muito mais do ingresso ser mais caro e ele dentro não consome tanto alimentos e bebidas. Varia muito. Então, isso é outro ponto que torna São Paulo referência. São Paulo tem todos os eventos, para todos os bolsos, para todos os gostos. Se a gente pensar em eventos públicos, a gente tem a virada cultural e o Réveillon da Avenida Paulista. Se você pegar o line-up, a estrutura, os palcos da virada cultural do Réveillon da Avenida Paulista e você comparar com os principais festivais que existem nacionais com artistas nacionais, não deve nada para nenhum desses festivais. É totalmente gratuito. E o mais interessante, furtos e roubos caem 60%, 70% ao longo dos últimos 2, 3 anos. A comunicação disso é muito importante. O Carnaval de Rua de São Paulo teve uma redução de furtos e roubos de 56% de 2024 para 2025. Isso muito pelo Smart Sampa, muito por um trabalho integrado de Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, Polícia Civil, um trabalho de toda a produção das nossas equipes da Prefeitura de São Paulo, da SP Tours, sempre conversando e muito linkados, uma inteligência comum, todos os drones, o helicóptero Águia, é toda uma operação para você garantir esses números. Mas quem estava no carnaval sentiu isso, pôde fazer seu vídeo de celular, não foi furtado, etc. Quem não foi, a gente tem um trabalho muito forte para comunicar e explicar, olha, está melhorando. Onde tem eventos, onde você povoa, diminui o índice de criminalidade. A gente falou de NBA e o NFL, ele representa o que hoje? NFL é um dos maiores eventos do mundo. A cidade de São Paulo foi pioneira na vinda da NFL. Pra você ter ideia, a NFL nunca tinha feito um jogo no Hemisfério Sul. O primeiro jogo que fez no Hemisfério Sul foi o São Paulo Game de 2024, o jogo aqui em São Paulo. São Paulo teve novamente em 2025. É um evento que impactou muito a economia da cidade, trouxe muito americano, muito turista de fora, principalmente pensando no americano, a maior locomoção de americanos para a América do Sul na história por conta de um evento em um dia. Foi o jogo da NFL aqui em São Paulo. Copa do Mundo trouxe muitos americanos, mas ao longo de 30 dias. Um jogo, um dia, foi a maior locomoção de americanos para cá. Ô, Gustavo, você que comanda essa área, né, que promove e produz grandes eventos em São Paulo, grandes eventos mesmo, o que é essencial na hora de se fazer e promover um evento, seja ele um evento de médio porte, até os eventos de grande porte que você produz? É a experiência, é você conseguir que o público que vá tenha uma experiência do início e preferencialmente desde a ida ao evento até o término, até ela entrar no seu táxi, entrar no seu carro, entrar no seu metrô, etc, para ir embora. Você tem que garantir a melhor experiência possível e você tem que tentar fugir do comum. Então, se você tem um grande evento, se tem um jogo, o que a pessoa que comprou o ingresso vai fazer para além do jogo? Como você pode linkar isso? Aí você tem o que ela vai fazer para além do jogo e o que ela faz no entorno. E o acesso, como vai ser trabalhado o acesso? Como vai ser divulgado aquele evento na semana prévia ao evento para a cidade ou o público começarem a viver aquele evento. Mas é principalmente experiência, você tem que garantir que seja uma experiência única, uma experiência marcante. Por quê? Porque cada vez mais você tem grandes eventos. A concorrência vai aumentando. E, naturalmente, você tem que conseguir agir da melhor forma possível para manter esse público. Bom, como eu trouxe para nossa audiência, o Gustavo fez carreira na gestão pública e é advogado, né? Fez carreira na gestão pública. O setor público, ele é eficiente? Acho que varia muito de lugar para lugar. Varia muito da gestão. Existe a gestão que busca a eficiência, existe a gestão que busca a austeridade, existe a gestão que busca o desempenho, o desenvolvimento, existe a gestão que busca a meritocracia e existe a gestão que acaba sendo mais acomodada, existe parte da gestão que acaba pensando mais no lado pessoal do que no público. A partir do momento que você quer estar na administração pública, que esse é o sonho da sua vida e você quer impactar positivamente a vida das pessoas,
você tem que entender que a sua vida privada está atrás da sua vida pública. Você tem que ter senso público. E senso público significa que, por exemplo, se você tem um orçamento público, você gasta o orçamento público como se fosse seu, como se fosse faltar para você. Você não pode ser irresponsável gastando o orçamento público. Pelo contrário, o orçamento público, teoricamente, você não deveria gastar. Você deveria investir sempre. Gustavo, você gosta de carnaval? Com certeza. Você é folião mesmo? A gente organiza o Carnaval de Rua de São Paulo, eu já curti mais, eu já fui mais, hoje em dia eu trabalho no Carnaval, né? Escuta, o Carnaval de Rua de São Paulo, no ano que vem, em 2026, vai ter alguma diferença ou sempre vai ser muito parecido com esse ano, por exemplo, de 25? Eu acredito que o Carnaval de Rua 2026 vai ser ainda melhor do que o de 2025. A gente teve aí o chamamento do patrocinador do Carnaval agora e foi recorde, então a maior arrecadação da história do Carnaval de Rua de São Paulo. A gente tem uma operação que vem sendo ajustada ano após ano, foi muito elogiada em 2024, mais elogiada ainda em 2025, e a nossa expectativa é que seja ainda mais elogiada em 2026, buscando maior efetividade, buscando sempre o maior diálogo. A gente tem hoje uma relação, seja com os blocos de carnaval, seja com os órgãos que organizam junto com a gente o carnaval, muito positivas. Para você ter ideia, o período de inscrição do último carnaval, ele acabou um mês antes do último carnaval. O período de inscrição agora acabou na primeira dezena de novembro, 3 meses antes do carnaval, dando condições para os blocos se viabilizarem comercialmente, dando condição para os foliões identificarem se ficam na cidade, quem vem de fora, qual final de semana que eu quero estar em São Paulo, pré-carnaval, carnaval, pós-carnaval. E para nós, órgãos públicos, uma operação já toda montada. A gente tem os trajetos, a gente tem o ponto onde cada um vai ficar. A gente tem tudo do carnaval pronto no dia 10 de novembro de 2025 para o carnaval de 2026. Isso aumenta muito a eficiência. Pergunta clássica aqui no Show Business, Gustavo, quem são as suas referências, tanto no mundo dos negócios quanto na vida? Na vida, com certeza meu pai é uma referência para mim. Eu sou muito grato ao meu pai e à minha mãe por tudo que eles fizeram por mim ao longo da minha vida. Acho que na minha carreira eu sou muito grato e com certeza me espelho muito em todos os ensinamentos para minha área, tanto do prefeito Ricardo Nunes quanto do prefeito Bruno Covas. Eu sou muito, muito grato a eles pelas oportunidades. E economicamente falando, eu acho que de todos os... Gosto muito de ler sobre mercado, gosto muito de ler histórico de tudo isso. Warren Buffett, com certeza. Warren Buffett, não, excelente referência. É uma referência. O maior investidor de todos os tempos. Eu acho ele o maior Warren investidor de Buffett. todos os tempos. E você é um investidor? Eu gosto de investir meu dinheiro. Você é mais conservador ou você é mais da renda variável? Depende. Ou ousado? Até os 24, 25 anos solteiro, totalmente renda variável. Agora? Ficar um pouco mais tranquilo, tem que ser... Agora você está casado? Sou casado. E aí agora, na hora do casado, vai para o conservador. Um pouco mais conservador, renda fixa, mais tranquilo. Muito bem, nós conversamos neste bloco do Show Business com Gustavo Pires, presidente da São Paulo Turismo. Obrigado pela presença aqui nossa. Obrigado. O prazer é todo meu, foi um prazer falar com você. E olha, muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança. O Show Business vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.